vez que o camarada vai lá e coloca a ponta de prova errada, o fusível do multímetro queima. Da nossa família Eletrônica Fácil. Todo iniciante passa por inúmeras dificuldades quando ele está começando a desbravar o fantástico mundo da eletrônica, a análise de placas eletrônicas, a medição de circuitos eletrônicos, o desenvolvimento de placas e sistemas eletrônicos, não é mesmo? E uma das perguntas que eu mais escuto, top 5, professor, por que o amperímetro ele tem que ser colocado em série para eu fazer a medição da corrente elétrica? E por que eu não posso colocar ele em paralelo? Então, vem comigo que você passa de ano. Vem para cá, Proteus. Então, estamos aqui com o nosso software Proteus e eu vou tentar responder isso aqui para vocês imediatamente, tá, pessoal? Beleza? Então, pessoal, imagine e pense, analise comigo nesse circuito aqui. Nós temos uma fonte de diferença de potencial de 10 volts, a bateria de 10 volts, e temos uma carga de 10 ohms, ou seja, um resistor que está se comportando como uma carga consumidora de energia elétrica, tá? E aí você precisa medir a corrente elétrica dele. Então, você tinha esse circuito aqui, vamos deixar o amperímetro de lado aqui um pouquinho, ó, né? Então você tinha esse circuito aqui e você quer medir a corrente elétrica. Para você medir corrente elétrica, pessoal, o amperímetro ele sempre deve ser colocado em série. O amperímetro sempre deve ser colocado em série com aquilo que você quer medir. Então, por exemplo, como que eu colocaria aqui um resistor em série com esse? Eu veria aqui no min-res aqui. Como que eu ligo em série? Como que faço a ligação em série, meu querido amigo iniciante que está começando? Vem comigo. Eu pego basicamente da saída de um dispositivo, ligo na entrada do outro e quando eu ligo em série eu proporciono apenas um caminho entre eles para a circulação da corrente elétrica, tá? Então, como eu proporciono apenas um caminho para a circulação da corrente elétrica, eu tenho uma só corrente circulando e eu vou ter uma queda de tensão entre eles, tá? Mas enfim, para eu posicionar o amperímetro em série com o resistor, eu vou ter que pegar da saída do amperímetro e ligar na entrada do resistor, proporcionando apenas um possível caminho para passagem de corrente, ou seja, a mesma corrente que vai passar pelo amperímetro é aquela que vai passar pelo resistor. Ah, professor Rodolfo, mas eu posso colocar o resistor antes? Então posso fazer assim, eu posso colocar o resistor antes, o amperímetro depois, então vem aqui e tal, e passa primeiro pelo resistor e depois pelo amperímetro? Pode, mas para colocar em série, o que você tem que lembrar? Que você tem que proporcionar apenas um caminho para a circulação da passagem dos elétrons. Então sai do resistor, entra no amperímetro, sai do amperímetro e volta para a nossa fonte de alimentação. Agora, a ordem dos fatores não alterará o valor da medição, tá bom? Porque no circuito série, a corrente é igual em todos os pontos que eu medi. Então, eu coloquei um amperímetro aqui, ó. Corrente veio, passou pelo resistor, passou pelo amperímetro, quanto que marcou aqui? 1 ampere, por quê? 10 volts, 10 ohms, eu tenho uma corrente então de 1 ampere de corrente, tá? Se eu romper o circuito aqui, quero colocar mais um amperímetro em série, então vamos lá, ó, colocar mais um amperímetro aqui. Para colocar em série, saída do amperímetro na entrada do resistor, proporcionei apenas um caminho para a circulação da corrente, não tem caminhos alternativos para a circulação da corrente elétrica, tudo bem? E entrou 1 ampere, passou 1 ampere pelo resistor, gerou o trabalho, saiu 1 ampere pelo amperímetro, voltou para o negativo da nossa fonte de alimentação, tá? Agora, por exemplo, e se eu colocasse aqui mais um resistor de 10 ohms em série? Então, olha só, vem comigo que você vai entender agora exatamente o porquê que o amperímetro tem que ser colocado em série e não em paralelo, tá, pessoal? Dúvida de todo iniciante que eu quero esclarecer aqui, família Eletrônica Fácil. Ó, como agora a resistência é de 20 ohms, 10 dividido por 20 ohms, que é a somatória das resistências, vai gerar uma corrente de meio ampere, tá? Então, se eu der o play aqui, vocês vão ver que vai marcar meio ampere. Então, até aí, tudo bem. Beleza, ok?
Tá, só que aí o camarada vai, né, o aluninho ou nossa querida pessoa que está começando no mundo da eletrônica, ela vai e posiciona o amperímetro de forma errada, tá? Ou seja, ela pega o amperímetro e coloca em paralelo. Ah, eu queria medir a corrente do R2, professor. Então vai lá e coloca em paralelo. Por que ele coloca em paralelo? Porque ele estava medindo tensão, aí depois só mudou para corrente, acho que é o mesmo jeito de medir, não é, né? Mas vamos lá, ó. O que vai acontecer nesse caso, pessoal? O multímetro na escala de ampere, na escala de medição de corrente, ele trabalha como se fosse um curto-circuito. E você coloca na escala de ampere, quando você pega aqui a ponta vermelha e coloca aqui, ó, escala de 20 ampere, ó. Tá vendo? Quando você faz isso aqui, preto no comum, ponta vermelha no 20 ampere aqui. Tá vendo? Ó? Quando você coloca aqui, qual é a resistência dessa escala aqui? A resistência é tendendo a 0 ohm. Tendendo a 0 ohm. Porque se você vai medir a corrente elétrica do circuito, o multímetro não pode interferir na corrente elétrica que vai passar. E se você vai colocar, então, o nosso querido amperímetro em série, se eu colocar em série e ele tiver uma alta resistência, uma alta impedância, ele vai interferir totalmente na resistência equivalente da associação e vai mudar o valor da corrente elétrica que está passando no circuito. E aí não é definitivamente isso que eu quero. Eu quero que a corrente circule por ele efetue a medição para mim e não gere de forma alguma interferência na corrente que está circulando no nosso sistema, tá? Ou seja, grava aí, coloca aqui para mim nos comentários essa hashtag. Hashtag amperímetro é um curto. Hashtag amperímetro 0 ohm. Tá? Então, gente, o fato é o seguinte. O nosso amperímetro, ele não pode interferir na resistência do circuito que ele está medindo a corrente. Então, a impedância interna dele, a resistência interna dele, sempre tenderá a 0 ohms. Quer dizer que é zero absoluto? Não, mas é. E aqui internamente ele vai ter um resistor shunt de um valor muito baixinho, que daí o circuito de instrumentação vai amplificar o sinal medido para ele exibir o valor para você aqui no display, tá? Por ele ser um curto-circuito, ao você colocar ele em paralelo com o nosso resistor R2, a corrente elétrica, ela é danadinha, né, galera? Vocês sabem disso. Vocês sabem que a corrente elétrica, ela é danadinha. Se ela é danadinha, ela sempre vai para o caminho mais fácil. Ou seja, a corrente elétrica, ela vai tender totalmente a passar pelo nosso querido pelo amperímetro, ao invés de passar pelo resistor R2. Entenderam, galera? Então, o que acontece? A corrente ela vem, sai da fonte, passa pelo R1. Ao invés de passar pelo R2, passa pelo amperímetro e desvia aqui, ó. Então, quando você coloca o amperímetro em paralelo com um componente, ele faz com que a função daquele componente seja totalmente desprezada. Totalmente desprezada. Porque a corrente vai tender a passar tudo por ele e nada pelo componente, porque o amperímetro acaba sendo o caminho mais fácil. Então, quer ver, ó? Como aqui eu coloquei o amperímetro em paralelo com o resistor R2, o que vai acontecer? O 10 ohm dele vai ser desprezado, então a resistência equivalente do circuito vai passar a ser o 10 só do R1, e a corrente vai continuar sendo 1 ampere, quer ver, ó? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Então, passou 1 ampere, veio aqui, passa pelo R2? Passa nada, passa pelo amperímetro, vem aqui e volta para o negativo. Então, o que acontece quando você coloca o amperímetro vou ver se consigo fazer uma animação aqui para melhorar, mas geralmente o Proteus ele fica meio zica. Ah, legal, ó. Tá aí. Então, tá vendo, ó? A corrente vem, passa pelo R1, passa pelo R2? Passa nada, ó. Desvia pelo amperímetro e volta para o negativo, tá? Então, gente, toda vez que você coloca o amperímetro em paralelo, toda a corrente do sistema tende a passar por ele e nada por quem ele está em paralelo. Ele anula a função daquele dispositivo. O multímetro passa a trabalhar como se fosse um jumper no seu circuito eletrônico, tá?
tá? Agora, até aí, desse jeito aqui, tá tudo bem. O problema é quando só tem um componente eletrônico, ó, desse jeito aqui. Olha lá. Quando só tem um componente eletrônico assim, por exemplo, o R2, e a corrente elétrica tende a passar por ele, minha querida família eletrônica fácil. Gente, olha lá. A corrente elétrica vai sair da fonte, vai passar pelo R2? De jeito algum. Vai passar pelo amperímetro. E aí volta para o negativo. Mas aí qual que vai ser o valor da corrente? Quer ver? Vou dar um play aqui. Olha lá. Ó. Até o Proteus deu um fatal error simulation aqui. Tá bom? Por quê? Porque, gente, a corrente elétrica que vai circular aqui vai ser baseada na resistência interna do amperímetro, que tende a 0 ohms. Tá bom? Vamos supor que a resistência do amperímetro, do restorchante do amperímetro tende a ser 0,1. Se você fizer 10 dividido por 0,1, dá quanto? 10 dá 100 amperes de corrente. 100 amperes de corrente, o que vai acontecer com o bendito do fusível interno do multímetro? O que vai acontecer com o famoso fusível interno que tem dentro dos multímetros? Queima o fusível. E é por isso que toda vez que o camarada vai lá e coloca a ponta de prova errada, o fusível do multímetro queima. Porque ele colocou em paralelo, toda a corrente passou por dentro do multímetro, ele virou um curto, colocou a fonte em curto, vai passar uma corrente altamente gigantesca. E aí, por exemplo, se o seu multímetro está falando aqui que a escala dele de medição é 20 amperes, o sistema dele interno está limitado a 20. Se passar mais de 20, vai ter um rompimento da segurança interna para não torrar, não queimar, não destruir o circuito eletrônico interno dele. Fechou? E vai romper e vai queimar mesmo. E se você colocar 10 fusíveis e fizer a medição disso aqui 10 vezes assim, vai queimar os 10 fusíveis. Tá bom? Porque daí toda a corrente tende a passar pelo amperímetro, tá? Quer ver, só para você entender aqui o que eu estou falando, ainda é melhor, eu gosto de, tá? Vamos supor que a resistência desse amperímetro aí seja 0,1, tá bom? Vamos simular uma resistência de 0,1 aqui para não deixar passar nada, tá bom, pessoal? Aqui, professor Rodolfo, junto com vocês, não passa nada, tá bom? Ó, 0,1 R, 0,1 R, tá bom? Ó, dá uma olhada no nível da corrente aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, professor Rodolfo acertou ou não? 100 amperes de corrente. Agora, quem está medindo? É o amperímetro. Se passar 100 amperes por amperímetro, vai torrar o amperímetro, cara. Não aguenta. E é por isso que explode escala de multímetro na placa interna, queima. Aí o que acontece? O camarada, ele se acha o sabichão e não tem o fusível. O que ele faz? Coloca aqui pra mim, o que o sabichão faz quando não tem um fusível na casa e ele quer que o sistema funcione? Fala pra mim o que o sabichão faz. Deixa aqui a hashtag pra mim, sabichão, aqui nos comentários, tá? Pô, ele vai e solda um fio no lugar do fusível. Ele faz isso, ele tira o fusível e coloca um fio lá. E aí, meu amigo, se você colocar um fio e medir errado, não tem proteção nenhuma. Você vai estourar o seu equipamento, você vai estourar o fusível que custa aí 50 centavos, vai gerar um prejuízo para você de 300, 400 o custo do seu equipamento por causa da falta de comprometimento com a segurança que você está tendo ao colocar um fio no lugar do fusível. Você está ligado no problema que você está gerando quando você coloca um fio no lugar do fusível para você jampear proteção? Então, dica do professor Rodolfo. O professor Rodolfo não autoriza você colocar um fio no lugar do seu fusível. Se você já fez, você pode colocar aqui nos comentários, tá? Mas está perdoado, mas a partir de hoje não faça mais. Tá bom? Por quê? Porque você vai poder gerar toda essa corrente aqui passando no seu equipamento e vai queimar tudo por consequência, tá? Então, medição de corrente sempre com amperímetro, nunca em paralelo, mas sempre em série, proporcionando que a corrente da carga
tem apenas um caminho para circular, passe por dentro do aparelho e ele mostra para você o valor dele, o valor medido nas escalas de forma show de bola e tudo feito com a maior segurança possível. Detalhe, sempre usando os seus EPIs, né? Porque se você for colocar na escala de corrente e vai medir lá a famosa tensão da tomada, você não mudou e tal, vai gerar um flash, vai gerar um curto, então tome muito cuidado, tá? Mais uma dica do professor Rodolfo, vai fazer qualquer medição, a ponta preta é sempre no comum, pessoal. Tira a ponta vermelha. Ah, o que você vai medir? Ah, vai medir tensão? Então, opa, aonde que é a tensão? Ah, a tensão é aqui, então você vem e coloca na tensão. Tira a ponta vermelha. O que eu vou medir? Eu vou medir corrente. Então, pega a ponta vermelha. Ah, eu vou medir corrente. Então, 20, mede corrente. Tá bom? Porque assim você não se confunde. Totalmente você mede uma coisa, mede outra, mede uma... Então, você acha que vai medir corrente na escala de tensão, tensão na escala de corrente, e aí acaba gerando os problemas eletrônicos. Tá bom? Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like incrível, maravilhoso e sensacional pra gente cultivar a positividade maravilhosa aqui na nossa família Eletrônica Fácil. Deixa todas as hashtags, seus comentários, a sua inscrição. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas e mais técnicos a não medir corrente errado definitivamente, tá bom? E mais um convite, não esquece de baixar o nosso e-book incrível, maravilhoso e sensacional. Acessando aí cursoseletronicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de participar da Semana da Eletrônica Fácil também, gratuitamente, ao baixar o seu e-book. Garanta a sua vaga gratuita nessa semana de muito conteúdos top que vai acontecer em breve. Se liga aí. Beleza? Forte abraço do professor Rodolfo, tamo junto. Viva a Eletrônica Fácil, valeu e até mais!